No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje você vai ver. No dia 9 de janeiro de 2012, um novo tipo de empresa individual de responsabilidade limitada entrou em vigor. Saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova medida com o Dr. Antenor Nogueira da Rocha. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa paulistana que produz peças para automóveis e eletroeletrônicos e leva o nome do nosso país para todo o mundo. A medicina do trabalho é uma norma que estabelece que todos os empregadores necessitam zelar pela saúde de todos os seus funcionários. Mas ele é obrigatório? Saiba mais sobre o assunto com o Dr. Eduardo Ferraz de Mendonça e com o advogado do SINP, Dr. Piraci Oliveira. E diretamente de nossos estúdios, confira uma entrevista exclusiva com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Gans Lúcio. Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. A medicina do trabalho é uma norma que estabelece que todos os empregadores necessitam zelar pela saúde de todos os seus funcionários. Mas como ela funciona? Todo empresário, a partir da hora que ele contrate um funcionário, ele é obrigado a estar montando o programa de controle médico de saúde ocupacional dentro de sua empresa, assim como outros programas, como o programa de prevenção de riscos, brigadas de incêndio, cursos de EPI, etc. Portanto, se uma pequena empresa, mas com um grau elevado de risco de acidentes, estiver com poucos empregados, ela fica obrigada. Da mesma forma, uma empresa com muitos empregados, ainda que não tenha risco, também fica obrigado a elas. Então, risco e quantidade de empregados. O não cumprimento com as obrigações poderá trazer graves consequências para o negócio. Eu digo sempre que há consequências subjetivas e consequências objetivas. As objetivas são imposições de multas, que vão de 1.700 a 6.000 FIRs. As subjetivas são elevação do risco e, consequentemente, o maior número de processos e de acidentes do trabalho, que traz grande consequência também para as empresas. O exame demissional, essa pergunta é muito boa, porque ele deve ser feito antes da demissão e antes de marcar a homologação, porque muitas vezes o prazo que nós temos, às vezes, de execução de exames laboratoriais pode ultrapassar o período que se o empresário já tenha marcado o exame, a homologação, por exemplo. Então tem que ser feito sempre antes desse período para que a gente cheque se o funcionário está apto para ser demitido ou não. Esse exame de mudança de função só é obrigatório quando a mudança de função envolve mudanças nos riscos que está estabelecido dentro do que ele trabalha. Então, uma mudança de função simples, por exemplo, como uma recepcionista para auxiliar auxiliar de serviços gerais, de administração, não há necessidade de fazer o exame de mudança de função. Porém, se ela vai para um cargo onde mudam os riscos, aí tem que ser feito um exame especial. Em primeiro lugar, o médico do trabalho tem que ser imediatamente avisado para que ele veja quais os riscos eminentes de vida, riscos de morte, riscos de agravamento desse funcionário. Ele deve acompanhar esse funcionário durante esse primeiro período crítico. Na mesma forma, ele deve comunicar à CIPA, quando aplicável, que deverá abrir então um processo de sindicância e reuniões específicas para averiguar a razão pela qual ocorreu aquele acidente e como é que aquilo poderia ser evitado ou para que se fechem janelas de exposição para o empregado.
como esse assunto vem sendo tratado no judiciário. De um tempo para cá, eu diria que um ano e meio para cá, a Procuradoria do INSS tem ingressado com ações regressivas contra empresas que tenham gerado acidentes do trabalho de maneira culposa ou dolosa. Então a empresa, ainda que pagando o seguro de acidente do trabalho, se tiver um acidente que gera uma indenização por parte do Estado e esse acidente for causado por culpa, não necessariamente seja dolo, por culpa, o INSS está regressando contra as empresas. Então, o sujeito se afasta pela Previdência, a Previdência paga o empregado e cobra da empresa aquilo que está despendendo com o funcionário. Então, é uma razão a mais para que se valorize os serviços de medicina preventiva do trabalho. Com as informações dadas pelos profissionais, você poderá ficar em dia com as suas obrigações e evitar problemas futuros. Fundada em 1966, esta empresa familiar é especializada em fabricar peças para eletroeletrônicos e para automóveis. A nossa empresa ela é especializada na fabricação através de estampagem leve, né, de peças como arruelas, anéis elásticos, isso em qualquer tipo de material estampado. No mercado automotivo, hoje a gente não tem diretamente como cliente nenhuma montadora, mas a gente atende sistemistas que vão montar nossas peças, por exemplo, no aparelho do ar-condicionado, na buzina do veículo, no filtro ou em qualquer outro sistema. E aí sim, essa peça, ou melhor, esse sistema vai ser fornecido para a montadora. Por ser organizada e obter muitos certificados, a empresa é conhecida em todo o Brasil e exporta seus produtos. Então a gente tem muito cliente na Zona Franca de Manaus, em polos industriais de Minas Gerais, no ABC Paulista, lá no Sul a gente tem muita coisa também. Então hoje, por incrível que pareça, a gente está exportando também e curiosamente é para a Índia, né? Que muitos dos nossos clientes trazem peças da Índia e da China, né, que são mercados que concorrem e quebram muitas empresas aqui no Brasil, mas hoje a gente fornece para um grupo global, para um grupo automotivo também. Esse grupo tem um sistema de preços que fica disponível para todas as unidades de todo o mundo. E a unidade da China achou que o nosso preço era mais interessante do que eles conseguiriam se fossem adquirir por lá. Então hoje, curiosamente, a gente exporta, a nossa exportação só tem hoje isso, né? Mas é para a Índia. A empresa também está preocupada com a questão da responsabilidade ambiental. Hoje, a Tecnostamp, como ela é especializada na fabricação principalmente de peças especiais e não de volume altíssimo, a gente tem aí cerca de 10 toneladas ano aí de sucata que a gente recicla, e materiais de escritório, papel, plástico, esse tipo de coisa a gente também procura dar o destino correto. Você acaba de conhecer mais uma pequena empresa que, através de ideias inovadoras, leva os nossos produtos para todo o mundo. No dia 9 de janeiro de 2012, um novo tipo de empresa individual de responsabilidade limitada entrou em vigor, trazendo algumas mudanças significativas aos empresários. A grande diferença entre empresa individual, empresário individual e o empresário individual de responsabilidade limitada é que o empresário individual responde por todas as dívidas da empresa com seu patrimônio inclusive, ao passo que o outro ele tem a responsabilidade limitada ao seu capital social. O sócio hoje, ou o empreendedor hoje, ele não tem mais obrigatoriedade de buscar um sócio de conveniência
para que ele possa se enquadrar na modalidade de empresa de sociedade limitada, como a lei prevê. Ele pode hoje constituir uma empresa unipessoal, ele sozinho apenas, e tendo o patrimônio dele resguardado. Existe nessa lei também uma parte não muito benéfica aos empresários, que é a questão da obrigatoriedade de constituir o capital no mínimo em 100 salários mínimos, que ao valor de hoje seria R$ 62.200. Com as informações fornecidas pelo advogado, você poderá analisar o que é melhor para o seu negócio. Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O Brasil cresce. É simples. É super simples. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo apoia esta ideia. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje tem uma longa história na relação capital-trabalho. Desde a década de 80, é um especialista e hoje um dos maiores especialistas do nosso país nas relações intersindicais. O nosso convidado de hoje é o Dr. Clemente Gans Lúcio, que é o diretor técnico do DIEESE. É um prazer tê-lo conosco. Prazer estar aqui com você, Curi, nesse programa. Clemente, muito se fala da relação capital-trabalho, muito se fala das medidas anticíclicas que o governo Lula tomou, e o senhor, como homem responsável pela área, até tem muitos números que hoje nós vamos levar aos nossos telespectadores. As medidas anticíclicas do governo afetaram e geraram emprego na micro e pequena empresa e no mercado interno brasileiro? Com certeza, elas foram medidas fundamentais para que nós tivéssemos a performance que o Brasil obteve, em especial depois da crise internacional, a partir de 2007 e 2008, fazendo com que a performance do país fosse bastante diferenciada dos países centrais. E o impacto sobre o mercado de trabalho foi bastante positivo. Enquanto o mundo se depara com um desemprego crescente, nós, no meio da crise internacional, estamos reduzindo a taxa de desemprego, gerando postos de trabalho formais, e na micro e pequena empresa essa performance é semelhante, né? Nós tivemos na última década quase 15 milhões de empregos gerados na micro e pequena empresa. Boa parte desse emprego com impacto importante do ponto de vista da massa salarial. Hoje, 40% da massa salarial paga no Brasil é paga por micro e pequena empresa. O salário, para os trabalhadores. Para os trabalhadores, para os trabalhadores. O salário na micro e pequena empresa cresceu 3 vezes mais rápido do que cresceu na média e grande empresa nesses últimos anos. Na última década. Na última década. Ou seja, a micro e pequena pagou 3 vezes mais aumento salarial real do que as médias e grandes empresas. Exatamente. E se aproxima cada vez mais o piso salarial da micro e pequena com a da média e grande? Exato. Esse movimento identificado também permite observar que a diferença entre o salário pago na grande e média empresa e na micro e pequena vem diminuindo. Principalmente porque o salário na micro e pequena empresa está crescendo mais rápido do que o salário na média e grande empresa. Então a diferença diminui. O que fortalece o mercado interno, que aumenta o poder de compra. Exato. Cada real pago, no geral, para esse trabalhador se transforma em R$1 de consumo. Esse R$1 de consumo gera atividade econômica para a empresa e gera mais impostos para o governo, fortalece a capacidade do governo intervir na economia, na sociedade, nas políticas sociais, e as empresas no seu desempenho econômico. Antes da crise, nós ouvíamos que o caminho do Brasil era o mercado internacional. Veio a crise internacional, o presidente Lula adotou medidas de redução da taxa de juros, alongamento do prazo de pagamento para investimento de 5 anos para 10 anos via o BNDES, reduziu a carga tributária. Milhões de empregos foram gerados, com sua esmagadora maioria na micro e pequena.
E aquelas empresas que só falavam do mercado internacional passaram a falar do Brasil e do mercado interno. Qual a avaliação sua, como diretor técnico do Diese, dessa análise? Eles mudaram de opinião, passaram a reconhecer que o mercado interno brasileiro é pujante, os novos 38 milhões de brasileiros que vieram para a classe média é mérito do governo e de políticas de fortalecimento do mercado interno. Qual a avaliação do Diese? Olha, eu acho que a política recente, desses meados dos anos 2000 para cá, recoloca a estratégia de desenvolvimento voltada para o mercado interno. A crise dos anos 90, que era uma crise no mercado de trabalho forte, estava, na nossa avaliação, sempre associada à ausência de uma estratégia voltada para o mercado interno. Dizíamos, o problema do desemprego no Brasil não é um problema de performance do trabalho, é um problema de performance da economia. A economia que não gera trabalho, não é o trabalho que não está preparado para a economia. E o que nós observamos agora é que a economia que volta para o mercado interno começa a absorver esses trabalhadores e eles começam a produzir. Ou seja, nós voltamos a ter 2/3 do nosso dinamismo econômico sustentado pelo mercado interno. E não é incompatível com uma estratégia com o mercado externo. Claro. Né? Outro terço é sustentada por uma dinâmica internacional, que os países desenvolvidos também o fazem. Agora, o Brasil voltou a ter um foco no mercado interno. Eu acho que isso é muito importante para nós enfrentarmos o grande problema da desigualdade no Brasil. Ou seja, esse país se tornará desenvolvido se nós tivermos capacidade de sustentar essa estratégia. Bem, dentro desse cenário de fortalecimento do mercado interno, de geração de emprego, de políticas governamentais, surge a questão que começou a ser comentada em 2011, da necessidade de importarmos mão de obra porque não tem qualificação no Brasil. Isso é real ou isso são sofismas que algumas pessoas estão usando para tentar, mais uma vez, dizer que o Brasil não está preparado para ser a quinta economia do mundo? Veja, eu acho que o que tem um fenômeno agora que é o seguinte: o Brasil se tornou uma economia que atrai força de trabalho do mundo, porque tem desemprego no mundo. E o Brasil é um porto seguro. Nesse porto seguro, vários trabalhadores vêm ao Brasil e, ao mesmo tempo, a economia brasileira está precisando de capacidade técnica que está disponível no Brasil e no mundo. Portanto, ela também busca atrair profissionais no nosso mercado. Existem alguns estrangulamentos, é evidente. Ou seja, quando nós investimos novamente pesadamente no setor da construção civil, que há 20 anos não se investia, talvez falte engenheiros. Claro. No setor da construção civil, não é que não existam engenheiros no Brasil, mas muitos engenheiros no Brasil estão trabalhando no sistema financeiro. Bom, voltarmos a ter engenheiros no setor da construção é um investimento. Alguns engenheiros do mundo que gostariam de trabalhar no Brasil, talvez sim, estão desempregados lá, o Brasil passa a ser um ofertante de postos de trabalho. Dizer que isso está associado a uma carência do nosso mercado de trabalho, talvez não seja adequado para todo o mercado. Ainda há um contingente muito grande de pessoas desempregadas, que estão a longo prazo desempregadas, alguns há 20 anos, com a ausência de uma inserção mais regular no mercado de trabalho. Se comenta fortemente que o Brasil está caminhando para a quinta economia do mundo. A avaliação do Diese é que isto é real? É consistente. O Brasil tem condições de se consolidar como uma quinta economia no planeta. A depender, evidente, de se ele mantém a sua estratégia voltada para o mercado interno, a nossa população gera uma capacidade de produção econômica compatível para sermos a quinta economia do planeta. Acho que nós estamos em um caminho certo. Agora, existem muitos desafios pela frente para consolidar essa trajetória. Mas que o caminho está indicado, acho que está indicado, está bem indicado, e os desafios precisam ser enfrentados. Nós temos falado, e o senhor tem colocado aqui com muita habilidade, a importância do mercado interno, a micro e pequena empresa nesse cenário e a sua geração de emprego. Isto passa por políticas públicas. Na sua avaliação, é importante a criação da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa no Brasil? Como no Brasil a estratégia de desenvolvimento implica em simultaneamente nós elevarmos o valor agregado da produção, portanto investir na micro e pequena empresa para ela ganhar produtividade
e, ao mesmo tempo, gerarmos emprego e deslocarmos esse emprego para o interior, para as linhas de fronteira, é estratégico para o país olhar para a micro e pequena empresa como base de sustentação de uma estratégia de desenvolvimento econômico. Portanto, ter um ministério que olhe, ou uma secretaria especial, que olha para isso como uma prioridade, que pensa ciência, tecnologia e inovação para a micro e pequena empresa, que pensa suporte administrativo de recursos e financiamento para a micro e pequena, estratégia de política de trabalho para a micro e pequena empresa é fundamental, dado o volume de empresas, de emprego e de produção que essas organizações fazem. Bem, no contexto geral, micro e pequena empresa, Brasil, quinta economia do mundo, claro que existem desafios. Quais seriam, na sua avaliação, os principais desafios que passariam por políticas públicas? Por exemplo, recentemente o senhor esteve em Portugal coordenando uma comitiva de um acordo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil com a comunidade europeia, e o senhor foi exitoso na condução desse trabalho de um acordo entre a comunidade europeia e o Brasil. Dentro disso, quais são os grandes gargalos internacionais ou nacionais que o senhor acharia importante mencionar? Olha, eu acho, na nossa estratégia nacional, um gargalo importante é nós termos uma política macroeconômica consistente. Juros é importante, ter uma estratégia de redução da taxa de juros, combinado a ela um reequilíbrio do câmbio. E essas duas variáveis são fundamentais para dar base para a estratégia de desenvolvimento, em especial para o setor produtivo. Isso é fundamental. Do ponto de vista internacional, acho que o Brasil precisa cada vez mais consolidar uma estratégia que na verdade, oriente uma repactuação mundial da relação entre o setor financeiro e o setor produtivo. Essa crise, na verdade, ela revela que o mundo perdeu o equilíbrio e esse desequilíbrio pendeu para o setor financeiro, né? Ou seja, a base produtiva pendeu para o setor financeiro e quebraram o planeta. É insustentável continuarmos com essa estratégia, com a desregulação que o sistema financeiro opera, né, contra o interesse dos países e da economia produtiva. O Brasil é um país que é um exemplo hoje do ponto de vista desse equilíbrio e, portanto, afirmarmos nas relações internacionais mecanismos de reequilíbrio da relação entre sistema financeiro e setor produtivo é fundamental. Uma regulação mais clara, mais incisiva do setor financeiro é fundamental para uma perspectiva econômica do planeta que deve incluir a dimensão da sustentabilidade ambiental. Claro. Portanto, é necessário investimento, no geral público, para que as empresas inovem para produzir ambientalmente de forma sustentável. Isso não é simples de fazer, é uma mudança de paradigma de produção muito grande e que precisa ter aporte. Se a economia gera uma riqueza e isso é transferido para o setor financeiro e não para o investimento produtivo, nós temos um gargalo insuperável. Então, acho que essa é uma ação do Brasil importante, compatível com um país que quer ser a quinta economia do planeta. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo e nós pediríamos as suas considerações finais. Olha, eu acho que a questão fundamental é essa que nós levantamos, a importância da micro e pequena empresa, no caso, olhar para o trabalho, né? E o desafio, Cury, que acho que nós temos todos de mobilizar o Estado brasileiro para o investimento. Investimento na micro e pequena empresa para viabilizar o negócio da micro e pequena empresa e para viabilizar bons postos de trabalho. Acho que essa é o grande espaço para um acordo que a gente precisa cada vez mais fortalecer e isso acho que dá base para o desenvolvimento do Brasil. E aí nós todos brasileiros ganharemos com isso. E parabenizar vocês pelo programa, pelo sucesso do programa e pela iniciativa. Clemente Ganslúcio, nós queremos agradecer muito a sua participação. Continue assim com esse brilhantismo, esse trabalho que nós temos acompanhado, inclusive em comitivas internacionais. Parabéns, é isso que o Brasil precisa. A você que esteve conosco até agora, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O Brasil cresce. É simples, é super simples.
O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo apoia esta ideia.